que você encontrar essas duas palavrinhas, informação documentada, você tem que relatar, você tem que evidenciar de alguma forma, né? Seja através de um arquivo, seja através de um papel, de um relatório, de alguma forma você tem que tratar isso. E segundo, aquele item que a gente estava falando das exclusões, né? Posso excluir qualquer item da norma, não tem problema nenhum, mas eu tenho que justificar esta exclusão. Então, se eu não tenho a parte comercial, eu vou excluir o item X da norma e vou justificar por que eu não tenho aquele item X da norma. Eu estava usando o processo, usando o exemplo de validação. Se você, pensando que a organização, pensando que a ISO, ela é direcionada, ela foi escrita, ela foi pensada para qualquer tipo de organização, se eu tenho um comércio, né, de sanduíche, por exemplo, e lá tem um processo de validação e eu não preciso, eu não tenho esse item de validação dentro do meu processo, eu vou lá e excluo. Olha, eu não tenho o item XYZ que trata do validação de processos, porque a minha organização, com base no produto, com base no escopo, com base nos requisitos legais, não tem este item, ou não existe a necessidade desse item ser aplicado nessa norma. E aí você justifica. Então é esse o objetivo quando você exclui o item. E a conformidade com a norma só pode ser alegada se os requisitos determinados como não aplicáveis não afetarem a capacidade ou a responsabilidade da organização de assegurar a conformidade dos seus produtos e serviços e o aumento da satisfação do cliente. Então, ok, excluiu o item? Perfeito. Eu só vou dizer, e só vou, se caso tiver alguma auditoria externa, se eu for certificado, se algum cliente for auditar a minha organização, eu só vou dizer que ela atende o sistema de gestão com base na ISO 9000 se os itens que estão exclusos estão devidamente justificados e essa justificativa ou essas exclusões não vão afetar a organização em fornecer produtos que atendam os requisitos do cliente, que atendam os requisitos regulamentares e atendam os requisitos da norma. Então é importante deixar isso bem claro na hora que você for determinar o seu escopo. Então posso excluir? Posso, e aí eu vou justificar, vou documentar e vou trazer esses itens de maneira documentada, pensando sempre que isso não vai afetar nenhum dos requisitos que a gente comentou e que está escrito aí na norma. Muito bem, então falamos da determinação do escopo e agora nós vamos olhar para os processos. Então a organização deve estabelecer, implementar e manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos dessa norma. O que é esse interação e os seus processos? A gente falou em algumas aulas aí para trás, determinamos o que é um processo, que são entradas, as atividades que transformam as entradas em saídas. Basicamente é isso. E é isso que você vai olhar para dentro da sua organização. A norma traz aqui: a organização deve determinar os processos necessários para o SGQ e sua aplicação na organização deve determinar as entradas requeridas, as saídas esperadas, determinar a sequência e interação desses processos, determinar e aplicar os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e controle eficazes desse processo e determinar os recursos necessários para que esses processos assegurem a sua disponibilidade. Volto aqui a falar para vocês do nosso diagrama de tartaruga. Então você vai ter o desenho da tartaruga, o diagrama, né? Vai ter procedimentos, recursos, mão de obra e indicadores. É isso que você vai utilizar para determinar os seus processos. É isso que você vai utilizar para entender como é que esse processo funciona e depois você vai olhar para cada processo e identificar como é que esses processos estão interagindo, baseando naquilo que a norma falou para a gente, que a gente acabou de ler. Qual é a sequência? Quem
fornece, quem é cliente, quem é fornecedor de quem. Depois, quais são os critérios e métodos para que você garanta que aquele processo vai funcionar de maneira adequada. Então, dentro dos indicadores, dentro dos levantamentos de dados, você vai olhar para cada processo e você vai medir e monitorar cada processo. Como? Através de, por exemplo, estou na produção, indicadores de produtividade, estou na qualidade, indicadores de não conformidade, estou no RH, indicadores de absenteísmo, estou no comercial, indicadores de volume de vendas. Todos esses indicadores são meios que você pode utilizar para medir os seus processos e garantir com que eles funcionem, que eles estejam atendendo aos requisitos normativos, atendendo ao sistema de gestão e eles sejam adequados aos seus objetivos, né? Então, isso é muito importante. Depois, nós vamos falar deste processo e depois a organização vai falar ainda atribuir responsabilidades e autoridades para esses processos, abordar os riscos e oportunidades, conforme determinados no item 6.1, e avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que eles alcancem os resultados pretendidos e melhorar os processos do sistema de gestão. Então, olhando para esta interação, olhando para este sistema, eu vou determinar quem são os responsáveis, quem são as pessoas que têm autoridade para alterar, para mudar, para agregar, para corrigir, enfim. Quem é, vamos dizer, entre aspas, o dono desse processo. Porque cada processo vai ter o seu responsável e a sua autoridade, e a autoridade referente a esse responsável. Vou olhar para este processo e vou determinar quais são os riscos e oportunidades para esse processo. Então, voltando um pouquinho e reforçando com vocês. Peguei o meu diagrama de tartaruga, vou começar a escrever e anotar cada um dos itens que eu falei, quais são os recursos necessários, quais são os procedimentos necessários, quais são os indicadores necessários, qual é o perfil da pessoa que eu quero que atue dentro desse processo. Vou escrever tudo isso. Quais são as atividades? Dentro dessas atividades, o que eu preciso para que essas atividades se iniciem? Ou seja, quais são as entradas? E essas entradas vão se transformar em quê? A hora que eu começo a fazer esse exercício, eu vou entender que a saída, por exemplo, uma determinada saída, vai para um outro determinado processo. Exemplo, eu tenho o processo comercial. A saída desse processo comercial pode ser, por exemplo, o planejamento e o controle da produção. Pode ser, por exemplo, a área de expedição. Pode ser, por exemplo, a área de RH, se de repente eu trabalho com mão de obra temporária, né, mão de obra terceirizada, eu preciso contratar uma empresa para fazer um determinado serviço, então eu vou ter uma informação para a área de RH, por exemplo. Eu vou ter uma informação para a alta administração com relação aos objetivos e ao monitoramento dos indicadores disso. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Neste momento, eu quero trazer para vocês que quando você está implantando um sistema de gestão da qualidade, você tem que imaginar que você, como gestor da qualidade ou a pessoa que está implantando, você tem conhecimento do processo, mas não tem conhecimento detalhado de todos os processos. E aqui eu dou a seguinte dica: você deve montar uma equipe multidisciplinar para a implantação desse sistema de gestão. Por quê? Quando você vai atuar com várias pessoas de diferentes segmentos, de diferentes departamentos, você vai ter um detalhe maior daquele processo. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o processo comercial. Eu trago a pessoa responsável do processo comercial e trago, por exemplo, outras pessoas para debaterem sobre aquele processo. E aí você vai entrar no detalhe. Olha, a informação que eu levo ou que eu entrego para a logística é essa, a informação que eu entrego para os recursos humanos é essa. E aí você vai construir isso.